Bom, muita gente me questiona, antes de entrar na palavra, rapidinho. Muita gente me questiona assim, fala assim, André, por que você faz a live no TikTok? Por um simples motivo, por dois grandes motivos, tá? Por dois grandes motivos. O primeiro é a oportunidade que a gente tem de apresentar essa palavra em um outro ambiente, né? Porque aqui no TikTok, não sei se vocês já perceberam, é muito assim, muito jovem, né? A maioria da juventude está no TikTok, está no Kawaii. Então, é uma oportunidade que nós temos de abrir o leque da palavra da graça entre os jovens. Então, foi uma das alternativas. E a outra é para a gente ter mais um leque de opção. Vai que amanhã aconteça algum problema lá no YouTube. Eu trouxe a graça pura para fazer aqui no TikTok por esses dois motivos, para a gente ter mais oportunidade de alcançar mais e mais pessoas de várias faixas etárias, tá? E a segunda é para a gente ter um canal a mais. Bom, o motivo da mensagem de hoje, né? Todas as mensagens têm um motivo, um objetivo e uma finalidade, né? Então, o motivo dessa mensagem é que eu fico às vezes incomodado com algumas narrativas, né, que a gente tem visto. A gente tem visto em vários canais, né? Eu visito vários canais, muitos deles até em graça, que estão começando a vir com uma narrativa diferenciada do que a gente costuma ouvir, né? Então, não é porque eu estou ali ligado, não. Às vezes as pessoas vêm, mandam vídeos, né? Mandam vídeo, fulano aqui falou isso. Aí eu vou lá dar uma olhadinha, já nem aguento, queridos, já tiro logo, tá? Então, abençoado, eu tenho notado isso, né? E tudo que passa a incomodar vocês, passa a me incomodar também. Não sei porquê. Se alguém chegar para mim, André, isso aqui, aí alguma coisa está inquietando o irmão. E passa a me inquietar também. Então, esse é o motivo de eu trazer essa mensagem. Então, através destas informações que eu tenho recebido, eu resolvi trazer à tona esse assunto, né? Um assunto importante para nós, né? Que tem muita gente com narrativas falsas da Bíblia. O problema, queridos, é que essas falácias não são... o problema é que elas não são nem 100% falsas e nem 100% verdadeiras. Olha só que perigo. Porque quando são 100% falsas, a gente identifica e tira, não é verdade? Quando são 100% verdadeiras, a gente... Opa, assim é. 1 mais 1 é 2, não é verdade? E 1 e 1? É 11 ou 2? Já fica no meio termo, né? Então isso é muito perigoso. Então o meio termo vira uma meia verdade ou uma meia mentira. Então isso é muito ruim identificar, porque se é uma verdade, conforme eu disse, você logo tira. Se é uma verdade, você logo abaixa a cabeça e diz, é verdade. Senão, você vai rechaçar. E é aqui, nesse instante, é que começa a manipulação, a meia verdade e meia mentira. É difícil, às vezes, identificar discursos que têm essa narrativa, né? Parece ser verdade, mas não é. Parece que é, mas é. Ou parece que não é, mas é. Então, o objetivo dessa mensagem é dar armas a vocês, identificar quais são estas narrativas e ajudar-nos a filtrar melhor isto. Percebe, abençoado? E se vocês pensarem bem, foi justamente a meia-verdade, atenção no que eu vou falar, se nós pensarmos bem, foi a meia-verdade e a meia-mentira que nos prendeu no sistema religioso. Não foi a meia-verdade e meia-mentira que nos prendeu lá, sim ou não? Então eu estou mostrando a vocês que era isso que o sistema religioso aplicou em nossas vidas. Uma narrativa aparentemente bíblica, porém não totalmente. E começou quando no sistema religioso? Quem quer aceitar Jesus? Jesus é a solução dos problemas. Opa, é uma verdade. Aí a gente entrou na igreja por essa verdade. Aceitamos a Jesus, que aí já não é verdade. Porque a Bíblia não fala em aceitar Jesus, mas fala que Jesus dá jeito nos problemas. Jesus dá jeito no torto. Sim ou não? Não é verdade? Jesus não dá jeito no torto? Claro que dá. Nós éramos tortos, estávamos lá. E Jesus não deu jeito? Nos aclarou? Então Jesus é especialista em gente torta.
Só que ele não pediu ninguém para aceitar, ele já começa uma mentira. Então se torna o quê? Uma meia-verdade. Porque quando nós entramos e aceitamos Jesus, nós fomos para resolver os nossos problemas. Começou com uma grande mentira, aceitar Jesus. Mas depois, cadê a solução dos problemas? Não, que para resolver os seus problemas, tem esse livrinho de regra aqui para você cumprir. Não é verdade? Quer dizer, é mentira. E aquelas regrinhas não tem nada a ver com a Bíblia. Em algumas fala que você não pode usar short, outras falam que você não pode ir à praia, outros falam que você não sei o quê. Tudo é pecado. E o pecado também é uma verdade, mas é uma mentira, se aplicado aos dias de hoje, sim ou não? André, o pecado é verdade, é bíblico. Só que se você trouxer para os dias de hoje, o que vai acontecer? É mentira. O pecado deixou de ser. Não que seja uma mentira. É mentira aplicar ele na vida das pessoas. Mas é algo que deixou de ser usado. É como o Apocalipse, é um jornal velho. Dízimo. Dízimo é verdade, está na Bíblia? Sim. Mas passa a ser mentira quando você traz ele para depois do ano 70. E assim foi com o Apocalipse. Assim foi inferno. Assim foi diabo. Assim foi o mal. Né? A espiritualização do bem e do mal. Fora o peso que Deus tinha sobre as nossas vidas quando a gente errava. Então tudo isso, fora do contexto, passou a ser o quê? Mentira, irmão. Vocês estão entendendo? Estão entendendo, abençoado? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, resumindo, o que na verdade eu quero tratar com vocês é com narrativa tendenciosa, é com narrativa enviesada, tá? Então, ao apresentar apenas partes dos fatos ou destacar aspectos que se alinham com uma determinada agenda ou ponto de vista, essa narrativa tende o quê? A influenciar a opinião das pessoas de maneira enganosa. Não foi assim? Nós não tínhamos uma narrativa falsa em nossas vidas acerca do pecado? Sim ou não? Não tínhamos. Ei, irmão, não faz isso, não é pecado. Irmão, atravessar o sinal vermelho, em São Paulo é farol. Atravessar o farol vermelho é pecado. Olha, tomar um vinho é pecado. Olha, você dançar no forró é pecado. E assim vivíamos sob essa narrativa, meia verdade e meia mentira. Então, quando nós apresentamos somente uma parte que interessa, podemos manipular a outra. E as meias verdades podem ser usadas, queridos, para construir uma história que parece plausível ou convincente, que não oferece uma visão abrangente e precisa dos acontecimentos. Por isso que hoje, irmãos, a gente, ao ler a Bíblia, antigamente, quando o sistema mandava a gente ler a Bíblia por obrigação, porque por medo, tem que ler a Bíblia, hein? Examinar as Escrituras. Aí você ia lá examinar. Examinava nada, irmão. Você não tinha discernimento. Não é verdade? A gente não tinha discernimento. Hoje em dia você pega a Bíblia, vai lá em Romanos capítulo 5, lê do 1 ao 5. Romanos, agora não, depois. Romanos 5, do 1 ao 5. Meu irmão, tu vai ficar o dia inteiro, Deus falando com você dentro de Romanos capítulo 1, do 1 ao 5. Por que isso? Porque hoje você entende. E se você repetir amanhã Romanos 5, 1 ao 5, Deus vai falar contigo da mesma maneira. A abençoada Roselita Moura botou aqui, eu nunca consegui ler a Bíblia toda. Também, Roselita, antigamente nem era saudável, né? Porque hoje em dia o que você vê de teólogos que estão nos seguindo é uma coisa impressionante. Pessoas que fizeram cursos de teologia, que já leram várias e várias e várias vezes a Bíblia e não enxergavam o que tu enxerga, Roselita. Então não é a questão, não é ler ou não ler, porque isso, importante é Deus onde te levar, falar com você. E eu consigo. Irmão, se eu ler Apocalipse, Deus fala comigo. Se eu ler Gênesis, Deus fala comigo. Se eu ler a história de Jesus de Nazaré, sabe por quê? Porque eu tenho luz. Porque eu tenho luz. Agora, você ir lá sem entendimento, você não vai.
entender. Não vai. Vai ler a Bíblia. Ah, ora, irmão. Ora. Se fosse assim, o sistema religioso estava liberto. Eles têm várias e várias Bíblias, mas passa a mesma coisa. Pastores, padres, tudo já falaram comigo. André, eu já passei várias vezes nesse versículo. Eu nunca percebi isso que você está falando. Não é que é verdade? Por quê? Algo... É verdade, o abençoado botou. Quando tira o véu, né? É isso aí. Tirou o véu, acabou. Então, irmãos, nós estamos tratando aí das pessoas que usam esses discursos, né? Discursos meias verdades ou meias mentiras, que fica difícil você identificar e combater. Somente analisando. Aí a gente tem que pedir a Deus como Ele nos tirou do sistema religioso das falácias. Né? Porque isso acaba envolvendo a nossa vida, a gente vai ficar preso nisso. Então nós temos que começar... Qual a prerrogativa que está por trás de uma verdade que parece ser 100% absoluta e não é? O que está por trás disso? A intenção, meu irmão, é manipular a interpretação dos fatos para promover uma agenda específica e ganhar apoio ou influenciar as pessoas. Veja o que Paulo disse. Veja o que Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Em algumas versões fala combati o bom combate, não é isso? Paulo não combateu o bom combate? Mas Paulo se batizou. Paulo frequentava as sinagogas. Vocês querem ver uma referência de Paulo quando ele entrou dentro de uma sinagoga? Atos capítulo 1, versículo 26 a 27. 21, versículo 26 a 27. Diz o texto. Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, anunciando já a purificação. Olha, Paulo estava fazendo voto que havia de ser feita com eles, e declarando estar já cumpridos os dias de purificação. Olha, Paulo, dentro de um templo, numa sinagoga, né, dentro do templo, sinagoga que também frequentava, num dia de purificação. Então Paulo também estava lá. Então Paulo fazia oferta ali no templo de Jerusalém. Então as pessoas só pegam naquela passagem, né? Já viram a passagem que Paulo ele teve um encontro mais ríspido com Pedro ali em Gálatas, não é verdade? Não teve um encontro mais ríspido? Então as pessoas pegam isso ali, né? Porque o que estava acontecendo ali, irmãos? Pedro estava tendo um mau comportamento junto aos gentios, se comportando o quê? Como falso. Então Pedro estava realmente de chegar em cima dele e dar uma dura. Porque quando chegavam os da parte dos judeus convertidos a Cristo, Pedro se afastava dos gentios. Mas quando o pessoal judeu convertido ao cristianismo saía, Pedro aí comia com o gentio, fazia com o gentio tudo ali. Então então abençoado, Pedro estava de condenar. Então por causa desse comportamento, né, Paulo advertiu ele na frente de todo mundo. Mas olha, eu vou falar uma coisa, eles não ficaram inimigos. Pedro e Paulo não ficaram inimigos. Olha só, abençoado, 2 Pedro capítulo 3, versículo 15 diz o quê? Lembre-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso, olha aqui que Pedro fala de Paulo. Foi isso que o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu. Um elogio de Pedro a Paulo. Eles ficaram inimigos? Não. Muito pelo contrário, houve elogios entre eles. Então, irmãos, eu não posso ser um ignorante e tirar somente, tratar da parte onde Paulo mostrou a Pedro que não estava se comportando adequadamente, para atacar aqueles que, mesmo em graça, pensam diferente de mim. Vou repetir, tá? Vou repetir para ficar bem claro. Eu não posso usar esse discurso ou esse enfrentamento de Pedro e Paulo, tá, para atacar aqueles que, mesmo em graça, pensam diferente de mim.
Eu não posso fazer disto, apontar que o meu ministério ou que Deus me levantou para combater o sistema religioso onde ele estiver. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu vou estar usando uma meia-verdade para chamar as pessoas que concordam comigo, né? Porque a gente vê esse discurso aí. Não, porque Paulo combatia o sistema religioso onde quer que ele estivesse. Não. Paulo foi lá no templo lá, voto de purificação no templo. Paulo estava sob rudimentos, irmãos. Paulo se batizou, Paulo jejuou. E aí? Paulo combateu o sistema religioso onde quer que ele esteja? Então não combateu. Então, irmão, eu não quero trazer confusão a vocês, eu quero esclarecer. Então é importante a gente entender o que, quando a gente for falar estas coisas, ou quando você ouvir estas coisas, automaticamente você vai entender o que? O tempo que eles estavam inseridos. Resolveu o problema. Por que Paulo jejuou? Por que Paulo fez isso? Por que Pedro estava assim? Irmãos, nessa época em que Paulo e Pedro estavam vivos na terra, havia a lei e a graça ao mesmo tempo no mundo. Estava saindo de cena a lei e estava entrando quem? A graça. Tanto que quando Jesus morre e ressuscita, o perdão dos pecados já não era mais no templo. Ainda que fizessem, né? Mas o perdão dos pecados era Jesus. Nesse meio tempo, até o ano 70, se pedia perdão a Jesus pelos pecados. Não mais iriam ao templo. Nesse meio tempo, estava vindo o mundo, estava vindo os gentios. Mas a lei estava de pé. Foi por isso que houve esses problemas todos. Não tem nada aí, a pessoa fala assim, não, mas Paulo combateu o bom combate. E eu também recebi o ministério de Paulo. Onde tiver sistema religioso, onde tiver, até em graça eu vou falar. Tem gente que fala isso. Então o pregador que prega assim, ele não entende o tempo, ele não sabe definir o tempo. Ele tem que especificar. Ele pode falar assim, não, realmente combateu. Nesse momento Pedro estava a te condenar. Mas depois houve o ajuste. Entendeu, abençoados? Nós não podemos generalizar as coisas. Então é necessário entender as circunstâncias que aqueles irmãos estavam vivendo. E não tirar proveito disto para manipular você e dizer o que pode e o que não pode. Porque eu posso falar assim, ah, irmão, então você está servindo um sistema religioso. Porque Paulo também, ele combateu o sistema religioso onde quer que ele estava. Paulo não fez isso. No momento, Paulo, ó, certo. E Pedro entendeu. Pedro ficou na dele. Tu vê que não teve reação. Gálatas fala que Pedro deu um soco na cara de Paulo e assim brigaram. Não. Depois Pedro falou na carta dele, o nosso amado irmão Paulo. Então estas coisas são narrativas tendenciosas, irmãos. Vocês querem ver uma outra, vou falar agora mais claro para vocês, uma outra narrativa tendenciosa? É assim, os filhos da livre e os filhos da escrava. Se eu fizer um ministério em cima disto, eu vou estar causando o quê? Divisão. Então aquele que me ouve vai ser manipulado a crer naquilo que eu estou falando. Então se eu falar assim, irmãos, olha, se você entrar pela porta direita, você é filho da livre. Se você entrar pela porta esquerda, você é filho da escrava. E você não entendeu a graça. Você não entendeu a graça. E as pessoas em graça começam a ser cerceadas da sua liberdade, irmão. Saiu de um sistema e entrou em outro. Vocês já viram aqui eu falando para vocês, irmão, não faça isso.
Irmão, não faça aquilo. Nunca falei isso. Muito pelo contrário, eu incentivo vocês a tomarem decisões na vida de vocês. Eu ensino vocês a serem maduros, como eu sou maduro e sou responsável pelas tudo que eu faço, bem ou mal, na minha vida. Então, queridos, nós temos que estar atentos, porque estas coisas causam divisão. Estas coisas causam divisão. Nós temos que estar atentos. Então, depois vocês leiam o capítulo todo, capítulo 9 de Romanos, para vocês entenderem que Paulo estava tratando ali, falando que antes o pacto era com os judeus, mas depois não é mais. Não era mais. Por quê? Porque os gentios ao qual Paulo foi direcionado ficavam impressionados com os judeus. Tudo era judeus. Os judeus, a história dos judeus estremeciam os povos daqueles dias. Você vê que Roma tratava, né? Você vê que a política de Roma com Israel era diferente dos outros povos que eles dominavam. Sabe por quê? Eles mantiveram o templo de pé. Herodes mandou construir o templo lá de Jerusalém. Por quê? Porque eles respeitavam o Deus de Israel, a história de Israel. Israel era um véu. Você vê que até mesmo Apocalipse, o livro de Apocalipse, foi escrito para onde? Para as 7 igrejas. Para quê? Para que elas vissem a destruição de Jerusalém e que tirasse o véu de Jerusalém. Era isso que Paulo estava dizendo. Eles tentaram e não conseguiram. Foi obras em cima de obra, obra em cima de obra. Por isso que fala, filhos da livre e filhos da escrava. Os que ficariam como filhos da escrava seguiriam ali, seguindo o judaísmo. Mas aqueles que foram chamados para ser filho da livre, iriam entender a graça. Agora, se eu trago esse mesmo discurso para os dias de hoje, dizendo que você não pode ver mais novela, porque se você vê novela, você é filho da escrava. Não entendeu nada de graça. Dizendo o que você deve fazer. Imagina, Sônia, eu falando assim para você, não, Sônia, não faz isso com teu dinheiro, não. Faz outra coisa com teu dinheiro, Sônia. Roselita, não faz isso não, Roselita. Não, para de ver filme de terror, Roselita. Porque você não é filho dali, você é filho da escrava, se continuar vendo. Olha só, estamos voltando, estamos regredindo. E isso em nome de uma verdade, irmão. E o pior, não abre a Bíblia, não traz versículo, não traz contexto, não traz nada, não sabe? Ainda que o irmão tivesse com discurso, mas ele trouxesse Bíblia mostrando, tá escrito, tá assim, foi naquele tempo, assim assado, em grego quer dizer isso, vou trazer a figura. Mas é assim. Não é assim que o irmão, o Geraldo trata, não é assim que o Geraldo vem sempre em cima da Bíblia. Não é assim que o abençoado Cristiano França sempre em cima da Bíblia. E aí tem pessoas que ficam, porque esse é filho da livre. Ah, não, porque você não entendeu o Evangelho da Graça. Não é verdade? E isso vai criando, sabe o quê? Uma dualidade. Isso vai separando as pessoas. Vai separando, irmão. E o que era para ser forte, começa a enfraquecer. Por isso que eu estou falando isso com vocês. Por isso que eu vim aqui hoje para a gente conversar sobre isso. Para a gente entender o que é meia-verdades. Para a gente entender o que é meia-mentira. Deixa eu ver. Começou bem, falando bem, né? Opa, mas peraí. Opa, tem alguma coisa errada aí. Alguma coisa saiu aí do... Peraí, Deus vai começar a te mostrar isso. Então, esse discurso é um discurso manipulativo, um discurso de chantagem emocional. É um discurso em que essas pessoas usam uma lógica binária. Sabe o que é uma lógica binária? Divide as pessoas em apenas 2 categorias. Rotulando aqueles que, por exemplo, gostam de se reunir, né? Tem pessoas que gostam de se reunir. Amém, irmão. Se você gosta, gosta, amém. Se você não gosta, amém também. Mas só que esse discurso, ele trata você assim. Se você gosta de se reunir, você é filho da escrava. Você não gosta de se reunir, você é filho da livre. E aí, meu irmão, começa a te rotular. É igual a política, né? Se você na direita, você na esquerda.
Opa, tá me rotulando? Se eu fizer isso, eu estou induzindo vocês a sentimentos de culpa, sentimento de vergonha, né? Aí você vai ficar com vergonha de falar, de expressar o que você quer. Sabe que às vezes a pessoa tá ali, poxa, eu queria tanto me reunir com os irmãos, que mal é nisto. Eu queria tanto me reunir. Ah, mas o irmão falou que se eu me reunir, eu sou filho da escrava. Olha que mal faz isso, irmão. E dá uma ideia de superioridade para a pessoa que fala isso, já viu? Não, é filho da escrava. Não, é filho da livre. Não entendeu nada do Evangelho da Graça. Se faz isso, é isso. Se faz aquilo, é aquilo. Imagina, irmão. Imagina se eu estivesse fazendo isso com vocês. E as pessoas gostam disso, né? Pessoas que gostam. Irmãos, esse tipo de discurso, ele é prejudicial. E não é uma maneira saudável de mostrar às pessoas esse evangelho tão lindo. Concorda comigo? Não é a maneira correta. Esse evangelho, ele preza pela liberdade. Por isso que Paulo, naquela sequência de palavras, ele fala assim: tudo me é lícito. Então a primazia, o primeiro lugar é a liberdade. Aí você vai desenvolver a sua liberdade. E as suas escolhas vai mostrar aonde você vai botar, sabe o quê? Não me convém. Não são as minhas experiências que têm que moldar a sua vida. Vou repetir. Não são as minhas experiências que têm que moldar a sua vida. O que tem que moldar a sua vida são as suas escolhas. Como é que você vai crescer sem ter liberdade? Como é que você vai dizer nem se o teu princípio não é a liberdade? Não é verdade, irmão? Irmãos, o que nós precisamos é de discurso que nos ensine a usar a nossa liberdade. E não pegar você pela mão, igual criança, e sair te conduzindo. Porque aí eu estaria fazendo a minha vontade e não a de Deus. Se eu pego você na mão, igual criança, né? E começa, não, faz isso, faz aquilo. Ah, tum, tum, tum. Vocês são crianças. Então esse tipo de discurso é chamado de discurso de exclusão ou discurso de divisão. Ele envolve o que é a polarização das pessoas com base em suas ações, comportamentos, associando determinadas ações à compreensão correta ou incorreta do Evangelho. O Evangelho é liberdade. Irmãos, ao usar esse discurso, está se estabelecendo uma dicotomia, uma divisão entre aqueles que supostamente entendem o Evangelho da Graça e aqueles que são considerados religiosos, porque fala, ah, você é religioso. Se você não entender o que eu falo, você é religioso. Nós não podemos agir assim. Isso, irmão, só promove a divisão. Então, abençoado, quero deixar aqui com vocês Romanos capítulo 4, 14, versículo 1 ao 4, que diz assim, olha só o que diz o evangelho da inclusão, que a graça é o evangelho da inclusão. A graça não é o evangelho da exclusão, irmão, é da inclusão. Inclui todos. Para os puros, tudo é puro. Deu para você entender? Tua esposa, teu marido, teus filhos não estão perdidos indo para a igreja. Não. É questão de tempo, eles vão entender. Creia nisto que eu estou falando, eles vão entender, irmão. Esse evangelho é o poder de Deus, mas não é através do nosso esforço, não é, por mais que eu tente me esforçar, eu me esforço. Vocês, irmãos, se esforçam, mas não é pela nossa vontade, é algo sobrenatural. E quando acontece algo sobrenatural, você vai falar assim, puxa vida, eu falei tanto para minha esposa, aconteceu comigo, tá? Eu falei tanto com a minha esposa, arrumava briga com ela.
De repente, um dia eu entendo tudo, André. Aí eu falei assim, puxa vida, Deus me deu uma rasteira. Sabe por quê? Aí Deus fala assim, porque a glória é minha. A glória é de Deus. Então, Romanos capítulo 14, versículo 1 ao 4, olha o que diz essa palavra. Aceitem aqueles cuja fé é fraca, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar o que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai? E aí? Efésios capítulo 4, versículo 2 e 3, o evangelho da inclusão. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Gálatas capítulo 5, versículo 22, versículo e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, palavras maravilhosas, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao 14. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo ou vínculo da perfeição. Esse é o evangelho da inclusão. Esse evangelho inclui ateus, religiosos, todos os tipos de seitas. Sabe por quê? Porque esse é o evangelho do mundo que nós vivemos. Não é mais uma nação. Antigamente era uma nação, algo restrito. Os judeus andavam orgulhosos pelo mundo, mas pereceram. Hoje, o Senhor nos incluiu nisto. O amor de Deus. E vivemos hoje num tempo, no melhor tempo do mundo. Só que o mundo não enxerga isso. Justamente por causa das meias verdades que o sistema religioso trouxe ao mundo. E nós temos um trabalhão para desfazer isso na mente dos abençoados. Para os abençoados chegarem em graça, ficar ouvindo os mesmos discursos. Se você fizer isso, é filho da livre. Se você fizer aquilo, é filho da escrava. Se você fizer isso, entendeu o evangelho da graça. Se você não fizer isso, não entendeu o evangelho da graça. Porque Deus me chamou para combater o sistema religioso, onde quer que ele esteja, ainda que seja em graça. Esse discurso é separatista. Esse discurso divide, traz divisão. Irmãos, se vocês perceberem o vínculo que nos une hoje, se você perceber, por exemplo, Elson, se você perceber próprio Gilmar, né? Gilmar, Geraldo Moraes, Cristiano França, se você perceber nós aqui, existem pontos que divergem, já perceberam? Tem uns pontozinhos ali, o André falou um negocinho, o outro falou tudo ali. Mas vocês já perceberam como nós nos comportamos? Como nós nos respeitamos? É isso, irmão. Porque nós entendemos que cada um está em um nível de glória. E esse nível de glória, quem nos colocou, não foi o nosso conhecimento, foi Papai Deus. Então, da mesma maneira, escuta que eu vou falando, da maneira que ele colocou aquele vaso, naquele momento ali, para ser um vaso de honra, pode acontecer coisas que esse vaso vire vasos de desonra.
Eu falo isso com muita propriedade, sabe por quê? Porque a relação de vasos é carne. Quando a Bíblia fala vasos de honra e vasos de desonra, está falando do barro. E no barro, você é honra e você pode virar desonra. Mas o tesouro que está por dentro, esse é intocável. Esse vaso tem um tesouro por dentro. Mas o vaso, ele alterna. Eu falo isso, irmãos, porque eu já passei coisas poucas e boas na minha vida. E que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Então, abençoados, esse é o papo aí que eu queria bater com vocês. Muito obrigado a todos que participaram dessa live e obrigado aí por a gente estar rumo aí à nossa meta de conseguir comprar um microfone, né? Um simples microfone. O André está fazendo tanta coisa, né? Mas por que né, queridos? Eu acho que nós temos que se alegrar nas grandes e nas coisas humildes também, da mesma maneira. Eu entendo dessa maneira, tá bom? Graça e paz a todos. Estão todos liberados aí. Tá bom, meus irmãos? Graça e paz aí. Daqui a pouco a gente está junto. Amanhã, 19 horas, vai ter lá o Apocalipse. A gente vai ver mais uma vez aí Nero, né? Então, abençoado. Obrigado aí mais uma vez. Graça e paz. E até a nossa próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Você vai ouvir agora depoimentos de quem já adquiriu as nossas apostilas. Olá, abençoados, meu nome é Elza, adquiri a apostila e chegou ontem. Eu já estou desfrutando de temas muito bem explicados e com muitas referências bíblicas. Isso vai nos dando bases e argumentos irrefutáveis. Agora sim me sinto mais preparada. Quando o irmão André Pimentel falou da próxima geração, que deveríamos deixar um legado, pensei nos meus netos e resolvi adquirir e não me arrependo. Quer um conselho? Adquira a sua também. Não perca tempo, adquira já. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 21 97987 4668.